Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, meninas. Hoje a gente reúne para mais um encontro, né, para os estudos da Lei do Uno. Hoje a gente vai abordar um pouquinho a sessão 59 e a 60, dando continuidade, né, nos estudos do livro. Nós estamos no livro 3, e essa consciência é uma consciência da sexta dimensão, e hoje ele traz para nós, nessa primeira parte, uma abordagem sobre a raiva. Então, adentrando nesse assunto, né, essa raiva que muitas vezes a gente carrega por cometer erros. Muitas vezes esquecendo que nós estamos aqui justamente para viver experiências e aprender. Então, se a gente olhar um pouquinho mais a fundo, não existe erros e acertos, né, meninas? Existe a gente aprender com aquelas situações que a gente está vivendo, porque todas elas trazem uma sabedoria. Então, eu até anotei aqui, né, estudando esses capítulos, quantas vezes falhamos com nós mesmos e sentimos uma autocobrança. E essa raiva, ela pode se tornar destrutiva quando se torna irracional, quando ela vira uma punição, né? Então, veja bem, a gente tem uma falha que nós, né, conceituamos que é uma falha, e a gente atrela essa falha a um erro. Esse erro, ele traz para nós uma raiva, essa raiva vai trazendo algo irracional e, consequentemente, uma punição. Então, aqui, nessa jornada como andarilhos, né, como desbravadores de experiências, nós precisamos vivenciar situações, como eu falei, né? Saber como é, experimentar, e só assim nós teremos o nosso potencial desenvolvido. Então, é através dos acertos e das falhas. Então, essa consciência de sexta dimensão, o que, que ela traz para nós? Uma união da sabedoria com a compaixão. Exatamente. Ele fala muito essa questão da compaixão, que é a empatia, né? E justamente o que que acontece? Com você mesmo, né? Isso mesmo que você trouxe bem claro isso. Você pega o chicotinho e você começa a se punir. E vira Uhum. um looping vicioso sem fim, né? Porque aí você vai continuar, você vai dar mais erros, e aí fica aquele eterno autocobrança, né? E muitas vezes você vem, como ele falou, né? Você vem para experimentar aquilo, o que você tem que trabalhar em você, porque ele falou justamente do instrumento, né? Que era aquela que tinha que trabalhar. Eu trago por mim isso, né? Eu sempre escolhi estar numa família onde eu era muito cobrada, né? Muito exigida e levava tudo muito a ferro e fogo. Toda a minha vida, não, eu não como mais glúten. Não que me faça mal, eu não como mais. Mas assim, não abro nenhuma exceção, não abro. E às vezes ficava salivando a boca com vontade de comer alguma coisa, não posso. Então é uma autopunição, realmente. Você é muito crítico, muito ferro e fogo mesmo, como eu falo, né? Com você mesmo. Não é nem com o outro. Claro que automaticamente você vai ser com o outro, né? Que você espelha também, né? Mas como você é com o outro, você é com você, né? Então, o quanto você se cobra, o quanto você fica se martirizando o tempo todo, né? Se autoflagelando, né? E falando sobre esses momentos de raiva, e o Ra, ele traz aqui um contraponto da posição dos andarilhos, que no caso os andarilhos seriam nós, a grande maioria que está a serviço do outro, apoiando o outro nessa caminhada espiritual, que a gente fez as nossas escolhas também lá atrás, na proposta encarnatória, para vir a servir, né? E claro que nessas escolhas a gente se deparou
aqui no plano encarnatório, vivencial, com questões do nosso self também. E a raiva, ela faz parte desse processo, porque somos seres humanos e estamos sentindo todo esse campo a nível emocional também, todos os nossos outros corpos sutis, e o emocional, ele traz essa reatividade que a gente já sabe, que na impulsividade a gente toma muitas vezes as decisões que depois vai ter uma colheita. E ele sinaliza também ali as pessoas encarnadas na época, aqui é 1981. Então, ele trouxe aqui que na época tinham 4 bilhões de pessoas encarnadas na Terra. Então, no último ciclo de 25 mil anos, o questionador pergunta aqui para o Ra se isso estava previsto. Ele traz daí uma noção aqui de quantas pessoas encarnadas vieram para o plano Terra. Claro que hoje, se a gente atualizar esses dados, nós somos 9 bilhões, mais ou menos, de pessoas, né? Então, o Ra traz que, uma vez que os andarilhos, eu vou citar aqui mais particularmente os andarilhos, tá? Que nesse período tiveram oportunidades para reencarnar, estão sendo utilizados, então, esses andarilhos, esses conhecimentos e essa sabedoria para serviço a outrem, né? E também tinham algumas entidades que vieram de outros planetas e que também ali eles se libertaram dessas limitações autoimpostas por si mesmos. E aqui vamos incluir a raiva também, por que não? Porque é uma limitação, porque se a pessoa não trabalhou e desencarnou com um campo denso, leva essa frequência junto para outra densidade, e que, uma vez polidos, né, começaram a sentir aí essa autonomia para decidir retornar e reencarnar e auxiliar aqui no plano Terra, naquela época para cá. Ele traz, nesse capítulo, que tinha diferentes raças que habitavam a Terra, né? Então, Isso. uma delas, como a Elis comentou, era do próprio planeta, que eram os encarnados, né? Nesta Terra. Uma outra raça que ele traz para nós era Maldek, que migraram de outro planeta, Marte e Júpiter, isso, para a sua evolução. Então, eles eram espíritos conscientes desses planetas, que usavam com responsabilidade a tecnologia e o poder. Curas de traumas coletivos, reconstrução após destruição ou colapso, e a responsabilidade de consciência espiritual. A outra raça que estava aqui na Terra habitando eram os neófilos, recém-iniciados. Seu padrão vibratório tinha ligação com experiências terrenas, espíritos em fase de aprendizado, evolução, pouca experiência espiritual. Então, eles estavam iniciando uma nova egrégora aqui no planeta Terra. E aí, outra raça que ele traz é os andarilhos, né? Espíritos em constante deslocamento, estão em aprendizado, viajantes espirituais, percorrem diferentes planos, diferentes dimensões, em busca de experiências. Então, eles aproveitavam as oportunidades. Isso mesmo. E nos últimos 200 anos, a presença mais fortemente desses andarilhos. Eu não sei se eu viajei na maionese, o que eu entendi que os neófitos, eles se adentraram à Terra. Seria o povo de Gaia? Aqui eu lembro que eu anotei que eles foram filtrados para a Terra pelos processos encarnatórios. E sim, estão absorvendo os primeiros conhecimentos, porque eles entraram para a terceira dimensão, né? Entraram para a Terra, para a terceira dimensão, mas que foram filtrados. Então, filtrados pode ser que, no meu entendimento, passou por um processo
de análise. Por isso que diz ali, ó, que eles eram espíritos em fase de aprendizado, evolução e com pouca experiência espiritual. Então, eles estavam iniciando, né, uma nova egrégora. Então, talvez por entrar agora, né, naquela consciência terrena ali, né? Isso, e essa vontade de servir fez também com que eles fossem aceitos, entre aspas, né, nessa proposta encarnatória. Entendi, eu achei que eles disseram mais ainda e foram... Obrigada. Mas é um ponto a ser olhado, Ivane, com um pouquinho mais de atenção. Podemos olhar e trazer uma retificação no próximo encontro. Sim, pesquisar um pouco mais sobre isso. Para mim, eu entendi como se eles ficaram, por eles serem os mais densos, foram os que se adentraram mais nesse sentido. Mas, enfim, também aqui não... A título do que a gente está trazendo hoje, aqui também não vai... Isso não vai interferir, né? Só que eu coloquei um adendo aqui, eu escrevi do lado, né? Como uma pergunta. Uhum. Eles voltam a falar das pirâmides, né? Das câmaras, dos vórtices, Isso, ele volta a falar dessas formas espiraladas de luz. Né? Então, ele traz uma dessas formas como fundo, né, da base para cima, numa semi-espiral, é um vórtice, né, que ele vai puxando para cima por campos eletromagnéticos. E também tem uma forma espiralada que ela se inicia na primeira e no segundo, na primeira base ali, né, e segue o fluxo para cima, então trazendo esse fortalecimento. E essa terceira forma espiralada, ela irradia uma espiral a partir do topo, né? Então, essa forma espiralada de luz, ela vai tendo várias bases, né? E uma vai complementando a outra, se fundindo na outra, né? A fundação que irradia o prana, para que a espiral vá sentindo essa fonte de amor, né? Essa fonte de luz. E ele diz ali que todo prana ele segue para cima, né? Perfeito. Então eu coloquei exemplo. É como um compressor da luz que multiplica a coerência e organização. Então isso vai gerar o quê? Uma transformação nas dimensões. Exatamente. E daí ele explicou que todo vai para cima para se alinhar com todo, né? Sempre em direção, isso. Sempre em direção à fonte de amor e luz. Essa base, ele sinaliza ali como se fosse uma concha, no qual ela tem uma força eletromagnética para empurrar as outras espirais, né? Enfim, em direção ao infinito, né? E ele cita aqui que toda luz ou prana está espiralando para cima, né? Ele vai citar também aqui, gente, os pontos do cosmos, a luz que vai irradiando em nossa ilusão, né? Ele cita aqui que o ângulo de 360, ele irradia no nosso campo aqui, Terra. E ele pediu sobre a forma da pirâmide, se cria coerência para essa irradiação como um mecanismo de foco. Então, aqui, o Ra traz que a primeira espiral, que eu entendo que seria a semi-espiral, a concha, ela tem um fator de divisão, de coesão coerente da segunda. O que, na verdade, o questionador pede aqui, qual que era a diferença delas, né? E o Ra vai trazer aqui a questão do compressor que a Lauana já trouxe. Explicando a coerência e a organização da luz, sempre em direção à fonte de amor e luz. Se ficarmos nesses pontos aqui da pirâmide que ele vai trazer a luz espiralante, ele vai discorrer bastante nesse capítulo também, que eu acredito que a base principal é essa. As pirâmides, sempre o Ra vai trazer
o exemplo das pirâmides para nós nas leituras, por quê? Porque foi a experiência que ele teve também Uhum. no Egito, de primeiros contatos com os seres humanos há mais ou menos 11 mil anos atrás. E outra, é aqui o que ele traz a pirâmide é justamente isso, conexão com a fonte, né? Que é que eles buscavam fazer. Creio que fechou isso. O que eu achei interessante aqui também, só ainda para fechar sobre a pirâmide, que ele falou sobre que eles trabalhavam o retardamento do envelhecimento, né? Isso. Então, uma das funções, né? Aí ele explicou, não, tal lugar ali, né? Eu anotei que é a câmara para trabalhar o retardamento do envelhecimento, né? E pelo que ele fala aqui é esse equilíbrio, né? Ele fala de novo do aspirador, né? Mas ele é quando dá esse equilíbrio corpo, mente, espírito, né? Que aí você está alinhado, aí você está Sim. no tempo presente, né? Então achei bem interessante aqui. Reverteria o envelhecimento, ele fala, né? Isso, reversão da idade, né? Na posição da câmara, né? 5 a 10 graus acima e abaixo da posição da câmara da rainha, lá, fazia esse campo de reversão. E o Rá também traz que o envelhecimento, então, é uma função de vários campos, né? Efeitos eletromagnéticos sobre os nossos corpos, Uhum. quanto seres humanos, né? E nessa posição ali, na Câmara da Rainha, então, esta posição de 5 a 10 graus funcionaria como um aspirador, né? E puxa todo o distúrbio para fora. Claro, vamos falar hoje no dia a dia, nós, como que a gente olha hoje para esse envelhecimento? Vamos pensar aqui, eu estou com 47, a Lau está com quanto lá? Foi 42. 42, e a Ivane? 50? Vamos aqui, sem ego, vamos colocar aqui no coração. Algumas pessoas chegam e dizem para mim, e com certeza dizem para você, que não parece que tem a idade que tem. Não é mesmo? Sim. E muito fortemente para mim, falando de mim aqui especificamente, depois que eu entrei para o campo espiritual e abri o meu processo espiritual de serviço ao outrem, parece que isso se evidenciou mais. Por quê? Porque esse polimento interno do nosso ser, ele irradia tudo que está dentro, sabemos, reflete fora. Mas você fez alguma coisa, porque hoje as pessoas estão usando muito essas questões da estética e mudança disso e daquilo. Não. Então, esse polimento, ele não é leve, a gente sabe que não. E ao mesmo tempo que a gente vai polindo o nosso ser, a gente vai entregando para o outro essa fonte de amor do Uno Infinito Criador. E a gente automaticamente parece mais jovem. Não é uma intenção. É natural, porque ia pelo nosso campo, pelos nossos fótons, enfim, pelo nosso campo eletromagnético. Pode falar, Quando a Laura. gente começa a olhar que o envelhecimento ele é um processo, ele faz parte da vida. Né? Você envelhecer com sabedoria é muito bonito, é pleno, faz parte do ser humano viver as fases. Com certeza, na fase dos 40, 50, a gente tem um outro olhar, um olhar de mais autocuidado, um olhar onde a gente prevalece o nosso bem-estar e não tanto a beleza física para fora, o externo. Eu, por exemplo, hoje, eu faço atividade física com a intenção de sustentar o corpo, não mais pela estética, por formar ali um corpo que tenha, sei lá, um estereótipo que todo mundo procura, não, né?
Eu procuro entender assim, que eu estou envelhecendo e eu preciso dar condições para esse corpo, que ele é a minha casa, e é esse corpo que vai viver todas as experiências aqui nesta vida, né? Tudo que o corpo emocional, o mental, o espiritual, ele precisa passar, ele tem que estar, ele precisa deste corpo físico para viver tudo isso. Então, esse corpo, ele é a nossa casa, ele é a nossa morada, né? E o envelhecer, ele faz parte, não dá para a gente ficar preocupado, atrelado em, se você está com uma marca, ou se você está... porque daí você entra muito nos moldes e nos padrões, e aí você deixa de ser quem você é, de comunicar o que você quer comunicar, de passar o que está ali na tua alma, na tua missão, porque o ego, ele fica muito aparente. Então, por exemplo, eu sempre gravo alguns videozinhos, uns stories meu Instagram, na minha rede social, enfim. Eu não me preocupo se eu tô com olheira, porque às vezes eu estou com olheira, às vezes, né, o cabelo, enfim, eu me preocupo com a informação que eu tô passando. Isso não tem a ver com desleixo, isso não tem a ver com não se cuidar, porque se a gente se ama, a gente se cuida. Mas essa questão da estética, ela não pode vir antes de qualquer coisa, né? Assim como as outras coisas. A gente pegou aqui, né, o envelhecimento e a beleza. Mas eu acho que tudo completa. Se o nosso corpo físico tá bonito, mas o nosso emocional não tá bem, a gente não vai mostrar uma aparência boa. E assim como os outros corpos. Perfeito. É isso mesmo. Fechou com chave de ouro a sessão 59. É, isso aí. E assim, Lauana, quando vem essas informações, eu percebo por mim também, né? Na página, às vezes eu me maquiei lá, gostei, mas não foi porque eu quis fazer, eu estava assim. E às vezes eu tô com o cabelo meio assim, e ajeito do... E a mensagem vem e a gente precisa entregar, porque a gente é canal. Quando vem a fala, eu digo, vou entregar e pronto, vai com o cabelo desse jeito, entende? Por quê? Porque é mais forte do que nós. Alguma pessoa vai receber aquela frase, aquela vírgulazinha que vai fazer uma diferença na vida dela. Então, nós somos imbuídos aí essa comunicação que o Rá traz muito aqui nesse capítulo 60, agora na sessão 60, sobre a comunicação da Confederação Intergaláctica com os seres positivos aqui na entrega do serviço ao outrem. Estarmos abertos a isso. E ele já começa a 60 falando sobre as condições do instrumento, que no caso a pessoa é a Carla, a pessoa que foi um instrumento de canalização, de receber as informações do Ra ali, que a gente já citou em outros momentos, no qual ele diz aqui que não apenas a equipe pediu como poderia fazer para melhorar as condições do instrumento, para continuar recebendo as informações, se tinha alguma coisa que tinha que ajustar, enfim. E também citou a questão da contemplação e da meditação. O Ra traz que isso é uma das coisas primordiais que quem está nessa caminhada evolutiva, faz esses movimentos de meditar, de contemplar a vida, a natureza, enfim, todas as formas, os seres humanos, as relações, de alguma maneira, expande esse campo do amor, irradia esse campo do amor. Mas não somente isso para ela, nesse momento que ela estava ali com alguns desgastes, que o Ra diz que nas decisões dela pré-encarnatória e de serviço ao infinito criador, ela se deparou também com algumas questões do self dela. Esse self seria as sombras, as questões que ela precisa olhar também para ela enquanto ela serve de alguma maneira, porque lá ela estava servindo, recebendo a informação do Ra, ela está servindo, nós estamos servindo enquanto terapeutas hoje. E então a sabedoria e a compaixão, ele cita aqui, na quarta densidade, para essa situação específica que ela estava vivendo de desgaste ali, seria útil
né? Então, ele sinalizou também que ela tinha que ter uma reserva de energia, e é isso que a gente busca também enquanto terapeutas, e não só terapeutas, todos nós precisamos, como a Lau disse, o nosso corpo é o nosso templo, a nossa morada, como eu cuido dele. Eu descanso, eu tomo água, eu vou para a natureza, eu tomo sol, eu me reservo o direito de não gastar minha energia com coisas que não diz respeito à minha vida. Como que eu olho para tudo isso? Então, ele traz ali reservas de energia vital para ela descansar também, né, se regenerar, receber sessões também, eu entendi, né, e a equipe tinha uma preocupação com as mãos e braços dela, né, na hora do recebimento da energia do Ra, da canalização, que estava ali sobrecarregado, e na última sessão a gente trouxe também que ela machucou esse braço, né. Então, assim, o Ra cita o quê? O alívio para ela de encontrar de encontro com esse self, fora essa meditação, contemplação, reserva de energia, enfim, é que ela precisava trabalhar a falta de compaixão, né? E usar isso com sabedoria, porque vem de outras encarnações, né? E ali também ele cita que ela precisava aceitar esse seu próprio self, aceitar esse seu lado que precisava melhorar. Porque, no meu entendimento, isso foi inconsciente dela, na hora de receber também as questões, de muitas vezes não se sentir ali merecedora ou achar que não estava. A autocobrança que nós falamos lá atrás, da vulnerabilidade, a autocobrança na raiva, daquilo, opa, mas eu sou digno de estar entregando algo aqui, daí eu me cobro, me chicoteio. Uhum. Então, a aceitação dela, primeiramente, para depois aceitar os outros selfies, né? E transferir daí essa energia sem expectativa de retorno, né? E que não é algo fácil, porque daqui é o amor incondicional e sem esperar nada em troca. Mas Ra cita nesse momento que ela escolheu isso, para ela vir nesse plano pré-encarnatório, trabalhar esse campo, né, da compaixão e com sabedoria. E que muitos de nós viemos também com questões para ajustar. Eu, particularmente, vim com questões com hierarquia, com lideranças, onde eu feri também hierarquia, entende? E vem aqui esse polimento do ego, do meu self, no amor, na compaixão, amor incondicional, e primeiro por nós mesmos. É verdade, meninas. Eu acho que até posso me repetir em alguma parte da Elisângela. Eu marquei também que ele fala muito, né, dessa regulação e harmonização, que ela é através da meditação e da contemplação, e a gente pode ver que todas as vertentes espirituais que a gente estuda, elas acabam nos levando à meditação. Por quê? Porque é para dentro, porque nada é para fora, né? Então, ele traz assim, vemos isso em tudo que envolve a espiritualidade, meditar e contemplar, né? Pois a conexão verdadeira sempre é aquela que fazemos com o nosso eu interno. E eu anotei aqui que contemplar é você ir além. Contemplar é você olhar, é você apreciar. Então, para você poder contemplar algo, você precisa estar inteiro, porque contemplar é além de olhar. Então, você tem que estar presente, você tem que estar no agora, sem excessos mentais, sem incômodos, sem emoções que querem te governar. Você tem que estar por inteiro contemplando aquilo, vai além do olhar, né? Então, ele também traz a atuação, como a Elisângela falou, da sabedoria e da compaixão como atitudes aos outros. Ao infinito criador, através das experiências encarnatórias, servindo com pureza ao que se sente, é sempre melhor a se fazer. Então, não adianta você servir se não tem aquela pureza em servir. Isso é mais importante. Como a Elisângela trouxe, desgastes físicos, cansaço, muitas horas de doação, desrespeitar os próprios limites.
isso tudo resulta nas doenças físicas que a gente tem, ou desordens, né? Doenças ou desordens. Cuidar também o mental, os pensamentos, pois a longo prazo eles vão gerar um desgaste intenso. As preocupações, elas também são igualmente desordeiras, né? O correto para um trabalho onde você, de alguma forma, se doa ao outro, é primeiro que você se sinta capacitado, ou seja, tu tem que se sentir bem, estar bem para fazer um trabalho onde você se dedica a outro. Segundo, ter um grupo de apoio, estar em harmonia com aquele grupo. E terceiro, trabalhar o mental bem estruturado, saber aonde que você quer chegar com aquele trabalho, né? Aonde que você quer chegar com aquela pessoa, aonde que você quer chegar com aquele grupo, quando você está nessa energia de você estar a serviço. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio de tudo isso. E quem nunca, né? Olhando para trás, quantas e quantas vezes nós não passamos por isso? De, eu tô mal, mas eu vou lá e vou fazer um atendimento. Ai, então você fica mais desgastado ainda, você fica mais ruim ainda. Então, assim, quantas vezes você se doou sem você estar bem, né? Então, aquele primeiro eu que a gente aprendeu tanto, né? Não é primeiro eu estar bem para eu poder auxiliar o outro. Você só dá aquilo que você tem, né? Então, se você não tem energia, você não vai ter energia para fazer um trabalho. Então, assim, é esse equilíbrio dos corpos, né? Mental, emocional, espiritual e o corpo físico, né? E, e a questão da meditação que ele frisa e frisa muito, ele fala, inclusive, quando eles começam a falar com a questão das naves e tudo, né? Que eu, para mim, é aquela coisa assim, não é o que está fora, é o que está dentro. Uma comunicação não precisa ter holofotes e ter, né? É aquilo que está aqui quando você está centrado em você, quando você fez uma boa meditação, quando você silenciou mente, silenciou teu campo, aí vem a comunicação, vem a canalização, vem, né? Então não é nada externo, não é procurar no externo, que muitas vezes até nos livros passados já trouxe esse exemplo, né? De as pessoas faziam, vamos fazer reiki pro planeta que está em guerra. Então fica emanando aquele país lá e fica emanando aquele lugar e jogando energia lá. Não funciona. Você funciona quando você para, quando você começa a fazer aqui em você, buscando aquela paz, buscando dentro de você. Aí você vai emanar porque você está em paz. Muitas vezes a pessoa está lá querendo paz lá, e dentro dela está uma briga interna, né, federal ali. Então também não vai ser coerente, né? Então quando você começa aqui por dentro, né? Sim, Ivane, e o Riley traz, como a Elisângela comentou, através desta pessoa, né, que antes de encarnar, ela sentia essa falta de compaixão para adquirir mais sabedoria. Então, ela escolheu vivenciar uma experiência nesta encarnação, onde, por necessidade, ela precisava aceitar a si e aceitar as outras pessoas, e sem expectativa de receber essa aceitação de volta. Então, gente, olha como não é fácil, né? É de muita coragem você vir para cá, para você aprender a ter compaixão, porque é algo que te faltava, adquirir mais sabedoria, vivenciando situações, né? Onde você
precisa aceitar a si mesmo, aceitar os outros e não esperar, né, não ter uma expectativa de receber essa aceitação de volta. Então, ele traz ali meditar sobre as situações e aceitar cada momento, cada negação, cada desafio, aceitar as suas limitações que foram colocadas pelo próprio, né, propósito de evoluir. Então, quantas vezes a gente fica brigando com algo, com uma situação, né, com uma mania, sabendo que aquilo já está na nossa escala evolutiva, porque está a favor para a gente aprender algo, né? Para a gente seguir ali com aquela evolução. Então, aprender a irradiar aceitação e amor sem expectativa de retorno, que coloca no lugar de receber o amor e aceitação dos outros. E muitas pessoas sentem um desconforto em receber. É muito mais fácil doar, né? Então, aprender a receber, ele traz que é uma lição. É a liberação da dor, né? É um processo que nos ensina. Então, a gente precisa olhar, né, para esse aprender a receber também, porque isso traz para nós uma lição de amor. Perfeito. Ele cita mais fortemente aí, e a gente já trouxe em outros momentos sobre a disciplina da personalidade. E essa disciplina, ela é fundamental para a formatação do recebimento aí do prana, dessa energia vital. E é o que a Ivane já trouxe, que nós não levamos ninguém onde não fomos e também não conseguimos entregar o que a gente não consegue dar para nós mesmos. Aí é um serviço, como bem a gente sabe, aí dentro da própria ancoragem, que a Rosi já traz para nós, né, essa ajuda é uma ajuda desfuncional, ela não é uma ajuda leve. Então, a centrada é tudo isso que já foi colocado, bem colocado por vocês aqui. E mais à frente, ele coloca algum questionamento aqui para Ra, sobre, mais uma vez, sobre as pirâmides, né? E ele também cita sobre a cultura, sobre Ra e a sua cultura, que em determinado momento Ra cita, coloca aqui que eles foram auxiliados por entidades de sextas densidades para suas próprias experiências na terceira densidade, né? E só que eu acabei não anotando que época que foi isso. Não sei se vocês anotaram. Essa parte quando ele questiona a Ra sobre um outro momento. Ele fala do Triângulo das Bermudas, né? Isso. Na costa da Flórida, né? Ele fala do povo Inca, na América do Sul. Certo. Os egípcios. Então, foram vários momentos, né? Os atlanteanos, ele fala, né? Então, o Triângulo das Bermudas, ele fala dos atlanteanos, né? Então, ele teve em vários momentos, né? Mas de todas as civilizações, a primeira seria Atlântida, né? Então ele cita Atlântida, anterior ao trabalho com os egípcios. Então, vem antes do Egito. Bem antes, né? Muito antes, né? Sim, e aí também ele também esteve envolvido com os Incas. Na América do Sul. E daí ele cita aqui que ele dividiu forças, né? Para trabalhar dentro dessas duas culturas. Precisaram dividir forças aí, né? Sim, porque daí ele falou América do Sul são os Incas, né? Então... ele traz algumas abordagens sobre consciência, né? Nesse momento ali. Então, a consciência de quinta dimensão, segundo a consciência Ra, usaria para comunicar informação, amor e luz, por distâncias dimensionais. O Triângulo das Bermudas, ele traz que tem uma pirâmide submersa. Essa pirâmide é localizada ali na Flórida,
na Flórida. Uhum. Com uma consciência 6D, e aí ele faz uma referência aos Atlantes. E aí ele traz também que as consciências de terceira densidade, muitas vezes, o que elas trazem? Disputa de poder, não desenvolvem relacionamentos, não desenvolvem trocas, possuem um sistema, dinheiro, poder, transferências sexuais, também da energia sexual como poder, dominação. E aqui, né, nesta consciência 3D, gasta-se muito tempo de experiência, de consciência e de evolução. Então, numa consciência mais elevada, você pode servir a si e aos outros. E aí ele vai linkar essa questão da consciência com a lei da responsabilidade, que você recebe um treinamento, você recebe uma informação e você tem que colocar isso em prática, né? Depois que você sabe, não tem mais como, né, não saber, dessaber que a gente brinca. Então, é sobre isso, sobre você receber um conhecimento e dali a pouco você está passando isso para outras pessoas que também vão estar com as suas consciências, com a sua forma de entendimento, também evoluindo. O Harry também traz ali, ele foi questionado sobre a Arca da Aliança, né? E essa Arca da Aliança, ela se referia a Moisés. Então, essa arca, ele dizia que era um lugar onde as coisas mais sagradas eram guardadas, inclusive os 10 mandamentos, né? Uma escritura, os 10 mandamentos é uma escritura, um pergaminho, com relatos de várias entidades sobre a criação, sobre o Uno Criador, Deus. Então, é um lugar onde os que tinham o desejo de servir aos irmãos extraíam poder, conhecimento, né, e sentir a presença do Uno Criador. Então, esta arca era um lugar, né, um lugar consciencial, um lugar, enfim. Essa criação também teve uma distorção ali para as entidades negativas, né? Que aí ele vai trazer o quê? Os filhos de Levi e a confederação, né, de Yahvé. Então, essa arca, ela possuía um campo eletromagnético, né, que tinha o objetivo de poder que as pessoas buscavam também usar negativamente. Então, veja bem, né, o domínio, conforme a consciência que cada ser tinha. Então, Moisés, ele era uma entidade positivada, e ele levou os seus povos para o caminho do Uno Criador. Então, segundo Ra, essa arca, ela existe até hoje. Sim. Ela existe até hoje, foi questionado a localização dela, mas ele não trouxe a localização, porque ela ainda é utilizada, né? E daí, só que aí daí ele cita Lau e Ivani sobre, primeiramente, ele ter sido um dispositivo, entre aspas, veio de uma forma negativa, mas que se positivou e que, queira ou não, Moisés, então, aqui, ele utilizou isso para auxiliar realmente as pessoas, dentro do conhecimento dele, ao caminho ao Uno Infinito Criador. Então, isso era ok para eles. A intenção primeira dessa entidade era servir de alguma maneira. Não importa como ela chegou, mas foi entregue, se chegou no objetivo final. A questão da negatividade foi o que aconteceu também com as pirâmides, né? Tinha um intuito de cura, eram templos de cura, tal, foi deturpado, né? Então, a arca existe, eu acredito que o que acontece? Veio assim para mim. Se a pessoa tá lá com o dom, né, vamos dizer né, com um dom de realmente ser um servo de Deus, que vai lá com o coração aberto, né, para fazer esse servir a outrem, com o coração puro, aberto, ele vai se beneficiar.
Agora, se ele tá lá, eu tô aqui porque meu pai mandou, porque, né, porque minha mãe quer, porque alguém da família tinha que ser, né, ou já pensando em dominar, né, os povos, né, aí ele não vai usar para benefício de si, que fala ou você está servindo a outrem ou está servindo a si, né? Então, tudo vai depender de quem vai, ou, como é que é? O poder é o mesmo, né? Quem vai depender de quem vai usar. Então, é sobre isso. Isso que eu senti. E Bom, um teve pouquinho mais adiante, ele vai falar do aquecimento físico da Terra, Isso. né? Então, ele traz assim um exemplo. Se uma pessoa não está em harmonia com as situações da vida, ocorre uma queimação por dentro, né? Então, a gente fica lá com azia, com mal-estar, então aquilo está fervendo por dentro. Então, o calor emocional sentido por muito tempo, o calor emocional e as desarmonias sentidas por muito tempo vão causando danos à saúde, seja do ser ou seja da terra. Então, né, se muitas pessoas sentem dor emocional, desarmonias, o que, que a gente está projetando para a nossa terra? Aí isso vem o aquecimento físico da terra. Quando povos e culturas desrespeitam a terra, levam desarmonias, tudo isso em grande escala planetária gera grandes consequências, né? Então gera um bloqueio do crescimento ou um descontrole que afeta toda a humanidade com um calor descontrolado. Então, o centro do planeta, ele traz que né, como um favo de mel. Ali existem entidades, bases positivas e negativas, cidades abandonadas. Então, essas bases, elas servem para informação e também para vigilância. E elas têm as linhas, né, dentro delas ali, como um favo de mel. Então, esses fornecedores de mensagem, ele traz que também são feitos pela meditação. e uma coisa assim, quando ele traz sobre o aquecimento global, vamos dizer, né, o calor da Terra, eu levo muito essa questão com a epigenética, né? Porque assim, ó, aquele grupo está doente, né? Está adoecendo. Então, diga-me com quem anos eu te direi quem és, né? Aí até hoje eu coloquei um videozinho e ele fala muito isso, assim, esclarece muito. Se você fica o dia inteiro no mercado de peixe, mesmo que você não comprou nenhum peixe, você vai sair fedendo peixe. Se você passa o dia inteiro numa loja de perfumes, mesmo que você não tenha experimentado nenhum perfume, até tua roupa vai ficar perfumada. É o campo, né? Então, é como você falou, as pessoas destroem o planeta, né? Elas estão ali desmatando e fazendo, estão adoecendo o planeta, né? Estão aquecendo o planeta. Mas é entre elas mesmo, né? Se você está num grupo de pessoas mal-humoradas, reclamentas, está adoecendo o seu mental, está adoecendo o seu emocional, né? Daqui a pouco o teu físico também está doente, porque você está se contaminando com pessoas doentes. Então, assim, o que leva é onde você está colocando a tua energia, né? E como você está fazendo com as pessoas que são com as energias que são do seu lado, né? Uhum. Isso. Mais à frente, então, ele vai trazer uma colocação, uma contribuição nessa questão dos favos de mel, que eu entendi que também está associado à flor da vida, esse campo dos favos de mel, né? E que a confederação também utiliza desses mecanismos no centro, esse campo do centro da Terra, para se comunicar também com aqueles que estão abertos ao servir ao outrem, né?
E os professores da Confederação Intergaláctica, eles falam através desses instrumentos, né, e linhas computadorizadas, sempre que a informação é desejada e que é solicitada nesse nível vibratório apropriado, a própria Confederação também vai estar falando, estando dentro dessa vibração, que é servir a outrem. E mais à frente ele cita também essa questão da entropia espiritual. O que é isso, né? Seria a perda da vitalidade, desse propósito, da paz, que não se confunda isso também, porque existem, como a Lau trouxe antes, muitas vertentes hoje, nas quais, se esse serviço não é puro, porque nossa coerência, nossa intenção tem uma tendência a gente se perder no caminho. E esse se perder está muito atrelado também ao ego. Isso. E é esse polimento do ego que a gente busca sempre estar fazendo. Então, essa entropia seria a perda da vitalidade, o propósito, a paz, que traz aí o quê? A confusão mental, a apatia, desconecta as pessoas. A Ra traz aqui muito sobre isso, pode citar, Ivani. Não, só para falar que, novamente, eu deixei bem frisado aqui, tudo isso, né? A meditação é a chave para a verdadeira canalização. Eu anotei assim, porque ele fala em vários pontos, e ali você vai falando, daqui a pouco você vai falar meditação, né? Porque a meditação é a chave. Ele colocou tanto sobre meditação nesses 2 capítulos, que é água mole e pedra dura, né? Eu quero canalizar, eu quero saber, eu quero servir. Medite. Você tem que estar em sintonia com você, com a fonte, né? Isso. Isso aí, Elisa, ele vai trazer que, havendo muita confusão e distorção, tem a lei da confusão, né? Então, para trazer informações espirituais. Então, quando um ser, ele chama, ele busca, ou ele pede auxílio, essa ajuda, ela vem àquele ser, né? Mas você tem que fazer essa comunicação. E aí a Ivani trouxe, né? Então ele vai falar o quê? Meditação que auxiliam o pensamento original e os serviços aos outros. Então, receber uma informação positiva e não colocar em prática no coração e na experiência de vida e usar através do corpo mental com distorções é usar inutilmente. Então, não basta você receber uma informação se você não leva ela para o coração, se você não sente no coração, se você não ativa primeiramente no coração, depois para o mental, porque o mental ele quer entender tudo, mas primeiro a gente tem que sentir, né? Então, o que acontece atualmente? Tudo vai para o mental, pouco se usa internamente. E aí a gente vem o quê? Na pressa de colocar para fora, na pressa de divulgar, a gente quer que o outro ele diga que está certo ou que está errado, a validação, né? A validação. A gente vai para fora buscando a validação de alguém, de um grupo, de pessoas, e aí você se perde com aquilo que é genuíno que está dentro. Então, é isso que vem acontecendo muito com tudo, e extremamente para o mental, querer entender tudo isso. E o Riley, ele traz justamente isso aí, receber uma informação positiva e não colocar em prática, primeiramente no coração e nas tuas experiências de vida, né? E usar isso só através do mental, ele vai trazer essas distorções e tudo isso acaba sendo inútil. É o que acontece com a maioria das vezes, em tudo, né? Porque você quer entender, você não vivencia aquilo. E as informações, ela vêm justamente para isso, para serem vivenciadas, para você levar para o teu coração. Não tem nem o quê. Ao mesmo tempo que ele também reforça ali que essas informações básicas,
que a Lauana já citou, e você, Ivane, as entidades positivadas, se elas forem absorvidas da forma como a Lauana exemplificou agora, ok, elas não vão mais ser repetidas. Por quê? Porque já foi entregue. Ao passo que, quando não acontece isso, elas vão continuar vindo, até que chegue o momento de serem entregues. Alguma vez vai ser repetido. E isso vale para os nossos processos também de cura. Porque sempre que um erro, quando a gente aprende com esse erro, a gente tem a tendência a não retomar o mesmo. Então, função cumprida, devolve para a mônada e próximo passo, qual que é a próxima tarefinha? Vamos lá para a próxima, né? Mas, quando não concluiu, vai ser repetida, tanto no processo de canalização, para receber as informações, porque eles estão a serviço para entregar para os seres humanos, como para os nossos próprios processos pessoais de repetição de ciclos. Exatamente. Por isso é aquela coisa, né? Vai de novo até você aprender. Vai repetir, vai repetir. É até a gente falar, não vai ser nessa encarnação, não, porque não tá querendo aprender. Vai, volta, faz tudo de novo, né? E é isso. Não tem, é água mal. Então, quando houver ruído, não vai ter, você não vai sustentar, não vai conseguir levar para o coração, não vai conseguir fazer. É Isso. silenciar, tirar o ruído e levar. Ele vai citar também os chakras, né? Finalizando aqui o capítulo 60 e finalizando o nosso encontro de hoje. Os chakras, como centros de energias corpóreos, ele pediu aí, o questionador, se estão relacionados com o funil de energia da pirâmide lá atrás. E se operam através deles, ou como eles, né? E me vem muito a espiral, a concha, todas as espirais em direção à fonte de amor. Que o Ra cita que não estão relacionados. Mesmo porque nós não precisamos de uma pirâmide ou ir lá para o Egito para nós recebermos a energia prana, a energia vital do universo, nos conectarmos com o infinito criador e estarmos aí polindo o nosso ser e servindo a outros. A gente pode, através de todo esse processo da disciplina, meditação, contemplação, enfim, descanso, tudo isso, nos colocarmos aí na pura intenção de servir e entregar. E não vamos deixar de ser aí respondidos. E eu só quero ressaltar aqui que isso não vale só para os terapeutas, porque quem está assistindo nós aqui são pessoas que estão no cotidiano, nas suas profissões, nos seus ambientes de trabalho, e que muito a gente atende, nós, enquanto terapeutas, atendemos, e que orientamos que todos somos, de alguma maneira, médiums, os mediadores entre o plano físico e o plano espiritual. E entregamos através do nosso laríngeo, através do nosso toque, do nosso olhar, da nossa acolhida, estamos a serviço. E o coração sempre é a fonte que conecta com o todo, nessa entrega. Depois ele vai falar sobre a mumificação, que eu não entendi muito bem sobre os polos positivos e negativos. Se alguém entendeu alguma outra coisa, por favor, me auxilie aqui. Eu entendi que seria um preparo para depois do próprio corpo físico não da alma, a crença aí dos egípcios mumificando os seus entes queridos. Se alguém entendeu diferente, senão a gente pode até investigar mais e trazer para o próximo encontro. Era a crença deles, né? Não era algo que o povo de Ra trouxe, né? Isso era da cultura. Eu entendi isso, que era da cultura dos povos, né? Vamos dizer, os primitivos egípcios que viviam, né? Não era algo que eles estavam trazendo, né? Porque a própria, não só a mumificação, mas colocar as moedas nos olhos dos mortos, era como uma forma de pagar os barqueiros para atravessar o véu do desencarne para outra dimensão, né? Essa era uma crença dos egípcios.
tem não é uma trilogia, são 5 livros que eu li do faraó Ramsés, que traz muito esses detalhes, né? O Ramsés reinou por mais de 60 anos, esses detalhes das mumificações. Mas daqui, algo para a gente trazer e aqui dar uma engrossada nesse caldo aqui, para, quem sabe, no próximo encontro, só dar um adendo aí sobre a mumificação. E é isso, ele cita também o pêndulo, né, Lau? Você anotou alguma coisa sobre o pêndulo de trás para frente, a Ivane? Eu li e assim, para mim é aquilo lá, né? O pêndulo gira, ele está mostrando se o chakra está alinhado ou desalinhado, que a gente aprendeu lá nos cursos de Reiki, né? Então, aí você vai com o pêndulo saber como que está cada chakra, como está cada energia, cada vórtice de energia, se está positivado, se está negativado, se está fraco, se está forte. Então, conforme o pêndulo vai, que quando você vai ficando prático, muitas vezes só na sobreposição de mãos você vai sentindo, né? Mas aí ele falava de pêndulo pela época também, enfim, né? Que a gente começa a trabalhar, começa com o pêndulo, né? Então, Sim. sobre isso. Então é isso, amados. Que nós temos do capítulo 59 e 60 para hoje. Nosso próximo encontro, então, mais 2 capítulos. Quero agradecer minhas colegas, terapeutas, pessoas maravilhosas, amigas, gratidão. Agradeço a todos que vão estar assistindo a gente, podem colocar nos comentários o que sentiu, o que achou, né? E como diz Ra, estejam felizes, meus amigos. Tudo está bem, suas consciências são apreciadas. Não, nós vos deixamos no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Adonai. 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 Obrigada pela partilha, meninas, pelo encontro e até a próxima.